Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos ampliarmos nossos conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 2 da EJA, já nossa disciplina é a disciplina de língua portuguesa. Em língua portuguesa hoje, pessoal, nós vamos falar sobre artigos definidos, ou seja, os artigos definidos são palavrinhas que fazem parte das classes gramaticais da língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre artigos definidos. E aí eu já compartilho com vocês o conceito de artigos. Então vamos lá, pessoal. Artigo é uma palavra que antepomos ao substantivo para dar aos seus seres um sentido determinado ou indeterminado. Indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Então vejam só, pessoal, os artigos, eles são usados geralmente antes do substantivo e eles são utilizados para definir ou indeterminar os substantivos que temos em uma oração. Vamos ver um exemplo de texto aqui. Vamos lermos juntos um exemplo de texto para identificarmos alguns artigos que estão presentes nesses textos. Já compartilho com vocês. Diz assim: certa vez, passando por uma praça, encontrei um menino chorando. A praça estava deserta e o menino sozinho, as mãos e os cabelos sujos de terra. Percebe-se que os artigos, pessoal, eles estão mudando, né? Dependendo do lugar e do substantivo. Eles mudam, né? Eles fazem a concordância com o substantivo. Percebam aí que eu tenho grifado a praça, os cabelos. Esse e o menino. Essas palavrinhas que estão grifadas são os artigos. A, os, as e o. Quando eu falo o menino, eu estou identificando o menino. Eu estou determinando o menino que está chorando em uma praça. Quando eu falo a praça, eu estou aí identificando a praça. Eu estou determinando que o menino está em uma praça. Então, os artigos, eles servem para isso, pessoal. Para a gente poder entender e definir ou não definir os substantivos. E aí, os artigos, pessoal, eles podem ser definidos e eles podem ser indefinidos. Na aula de hoje, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre artigos definidos. Ou seja, os artigos definidos são aqueles que possuem a função de determinar a existência de um determinado objeto ou sujeito, né? Ou substantivo, tornando conhecido tanto pelo falante quanto pelo ouvinte. Então, os artigos definidos são aqueles que, ao lermos um texto ou uma frase, nós podemos identificar quem é o substantivo daquela frase ou daquele texto, né? Os artigos, eles trazem consigo a sua concordância com o gênero do próprio substantivo e ficam também antes do substantivo. Os artigos definidos, os que nós vamos aprender na aula de hoje, pessoal, são a, as, o e os. Vamos ver alguns exemplos de frase? Já aparece aí para vocês. Nós temos aí: viajei com o médico. Eu estou me referindo a um médico, né? Conhecido, determinado médico. Eu matei o animal. Eu também estou me referindo a um animal. A menina não para de crescer. Eu me refiro a uma determinada menina. Mais um exemplo: espero que os nossos erros sejam perdoados. Os nossos. Eu identifico de quem são os erros. As velhas de Itajaí adoraram contar histórias sobre Jesus. As velhas, eu identifico quem é que está contando história, pessoal. Então, os artigos definidos, eles servem para isso, para a gente poder identificar, para a gente poder definir quem é o sujeito daquela frase. E aí, na aula de hoje, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre esses artigos definidos. Os artigos definidos, pessoal, eles podem estar
no plural e no singular, e eles podem estar também no feminino ou no masculino. Vejam um quadro que eu compartilho aí com vocês agora. Aparece aí para vocês. Os artigos definidos são aqueles a, as, o e os. Percebam que no singular e no feminino eu tenho a, no plural eu tenho as. No gênero masculino, no singular eu tenho o e no plural eu tenho os. Se eu estou falando apenas de um substantivo, de um ser, eu irei utilizar a palavra no singular. Se eu estou falando de muitos seres, eu vou usar a palavra no plural. Se eu estou falando no feminino, eu vou usar a ou as. E se eu estou falando no masculino, eu vou usar o ou os. Vamos para mais um exemplo? Vamos ver se vocês conseguem aí de casa identificar qual artigo nós podemos utilizar nessas frases que eu compartilho com vocês. A primeira frase já aparece. Nós temos aí as opções de as, o e a. E a frase é assim: mãe vai beber café. Eu digo as mãe vai beber café. Eu digo o mãe vai beber café. Ou eu digo a mãe vai beber café. Claramente podemos perceber que aí iremos usar um artigo definido feminino no singular, que é o a. A mãe vai beber café, é a frase correta. Vamos para mais um exemplo? Nós temos as opções a, os e o. E a frase é assim: cavalo come a palha. Será que vai ficar a cavalo come a palha, os cavalo come a palha ou o cavalo come a palha? Aí, pessoal, essa frase vai ficar o cavalo no singular, artigo definido masculino no singular. O cavalo come a palha. O cavalo, por quê? Porque é apenas um cavalo. Se fosse cavalos, eu usaria o os, mas como aí identifica que é apenas um cavalo, eu falo o cavalo come a palha. Maravilha, maravilha, pessoal. Na aula de hoje, nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre artigo definido, ou seja, é aquelas palavrinhas que nos ajudam a identificar o substantivo dentro de uma frase ou dentro de um texto. E os artigos definidos são a no singular, o no singular, feminino e masculino. As, feminino no plural, os, masculino no plural. Muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos continuar ampliando os nossos conhecimentos, a cada dia fazendo leitura diariamente, para que a gente possa cada vez mais exercitar a nossa leitura e melhorar muito mais. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso. Nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau.